E a gente, como profissional, tá aqui, né? Não é para ficar fazendo isso, fazendo aquilo, mas é para transmitir esse conhecimento que pode te ajudar, que pode resolver a sua dor, o seu sofrimento, né? Que pode ter toda essa questão. O microfone? Não, dá, o microfone tá boa aqui. É para ajudar você que pode estar sofrendo e ter toda essa dificuldade para achar um caminho para resolver, para ter essa questão de uma melhora efetiva, né? A gente, por exemplo, na área emocional, está muito acostumado a ver ali longos processos terapêuticos. Nossa, 10 anos, né? 12 E eu sempre anos, brinco assim, já no começo, que para mim, terapia tem que ter começo, meio e fim, porque se não tem fim, a gente não está resolvendo o problema. E o que a gente mais se propõe a estudar e tá aqui hoje é para trazer essa consciência para vocês de que sim, é possível a gente achar um caminho para a gente resolver o problema, para a gente realmente achar uma causa e fazer todo esse movimento. É para criar essa transformação, pessoal. Então, quando a gente criou o evento dos 4 pilares, e para vocês entenderem, essa é a primeira aula, terão mais 4 aulas, a gente vai fazer em outros dias, aí nós vamos conversar depois sobre isso, mas hoje é uma aula de introdução que é a mais valiosa que tem, porque depois a gente vai falar de tratamento, então aí é fácil, como que é o pilar emocional, como que é, né? Então esse é tranquilo. Mas eu quero dizer assim, para quem que é esse conteúdo? Todo mundo que tem dor, não importa se é dor física, tem dor no ciático, dor no ombro, dor no quadril, dor no joelho, ou para quem tem algum problema visceral, eu tenho constipação, azia, incontinência urinária, hiperidrose, né? Quem me segue aqui no YouTube já viu vários vídeos aí sobre o conteúdo, né? Ou para pessoas que têm problemas emocionais, ansiedade, depressão, fobia, toque, qualquer coisa, gente. Pânico. Isso, síndromes de pânico. Então, você com certeza que está vendo a live, você tem algum familiar que tem isso. E eu sei que, Murilo, mas eu já sigo o doutor tal, eu já sigo o ciclano tal, eu já sigo não sei mais quem, e eu já vi tudo. Eu falo, ok, nós conhecemos essas pessoas. Nós sabemos dessas pessoas. Ou estudamos com essas pessoas, que são muitos de nossos colegas. Porém, eu repito para vocês, de verdade, existe uma cegueira muito grande sobre a totalidade do ser humano. Existe uma cegueira absurda. Você vai lá num... Não vamos começar a criticar, mas enfim, né? Eu tenho que dar uma tocadinha. Você vai lá num profissional que é especialista numa coisa, ele não vê outra. Você vai num profissional que entende sobre nutrição, ele não vê a questão física. Você vai no fisioterapeuta, ele não vê a questão emocional. Você vai num terapeuta emocional, ele não vê a questão física. E assim fica uma bagunça. Então, até eu separei aqui para a live, amor, você deve ter visto aí na nossa anotação, né? Para mostrar para vocês, né, como é que a gente chegou nesse desfecho que é os pilares da saúde plena. Esse modelo, né? No modelo, exato. A gente aprendeu muito no final de semana um modelo. Eu, por exemplo, posso dizer assim, estava vendo a aula bem atento, né? Eu aprendi um modelo para ler a parte hormonal dos meus pacientes melhor. O professor Laí Ribeiro, todos aqui acho que conhecem eles, né? A gente não cita muito o nome dele, porque obviamente vem toda uma responsabilidade junto para o nosso, para o lado dele, né? Mas, enfim, ele ensinou um modelo para como fazer a leitura melhor dos distúrbios hormonais das pessoas. E eu gravei assim em 10 minutos. Mas porque ele apresentou uma ferramenta que te entrega um resultado. Né? Como ele mesmo diz, não basta tu dar uma pérola separada da outra. Você tem que dar primeiro o fio de nylon e depois as pérolas para que você faça um colar. Então, o fio de nylon que nós vamos apresentar para vocês nesse período. O nosso modelo, em que através dele você consegue triar todo e qualquer problema que você tenha de saúde e enquadrar na sua necessidade, no seu problema, seja dor de cabeça, dor no joelho, o que for. E melhorando a sua própria consciência acerca da sua saúde, né? E também o significado que a gente atribui a cada uma dessas experiências, né? Ao valor que a gente dá por aquilo. Porque é o significado que vai depois disparar uma emoção. É o significado. O significado, ele é a chave para a gente disparar uma emoção. Eu acho que aí tá um ponto importante, amor, fazer uma pausa. Pessoal, o fato, o evento que acontece pode ser o mesmo. Por exemplo, hoje tá chovendo. Talvez para você que quer ir para a praia, é uma péssima notícia. Pô, tá chovendo. Você vai ficar triste, deprimido. E essa emoção de tristeza e depressão te deixa estagnado, congelado. Você não produz um resultado positivo e acaba ficando mais triste ainda. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você tinha que, sei lá, varrer a casa. Mas aí você tá num dia chuvoso, você fica frustrada porque tá chuvoso, fica triste por isso, acaba ficando no sofá vendo TV. E aí você levanta e fala, putz, passei 4 horas vendo na Netflix, né, e não limpei a casa. Você ficou triste por causa do clima, que foi o seu ponto de vista, porque chover não é uma coisa ruim, também não quer dizer que é bom. Não existe esse julgamento. O evento é o mesmo, o fato é o mesmo.
Agora, o significado que se atribui é diferente. A história que você conta é diferente. Só que esse significado, ele vai vir com base em 4 níveis de crenças. Então, eu brinco que é com base em 4 salas de arquivos que ficam lá dentro da cabeça. A gente já vai aprofundar isso. Vamos chegar lá. Mas o importante é a gente entender, primeiro de tudo, que além dessas histórias, né, e esse significado que a gente atribui ao que aconteceu, existe um nome para tudo isso que é chamado mecanismo de nomeação. Então, quando a gente entende esse mecanismo, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui e vi o mouse. A minha cabeça ela vai olhar mouse preto e vai atribuir um significado para isso. Vai pensar para que é útil, com base em 4 níveis de experiências, que é o nível pessoal. Então, você aprendeu isso na escola, é uma coisa que você em primeira pessoa aprende. O nível genético, que é uma história, um aprendizado que vem da sua família. Então, por exemplo, a sua mãe aprendeu sobre isso e te ensinou, tá? É um ensinamento, um aprendizado que passa de geração em geração na família. Crenças a nível coletivo, então, da sociedade onde a gente vive. Então, por exemplo, a gente aprendeu que roubar é errado. Né? Ou que todo político é bandido. Por exemplo. É uma coisa que são ditos populares, que são crenças da sociedade, do local, do tempo histórico que você está vivendo. Que são aquelas coisas que a gente brinca que todo mundo sabe. Com quem que você aprendeu? Todo mundo sabe isso, né? Ou deveria saber. Então, essas coisas são do coletivo. E existem coisas que vêm de um lugar mais profundo do seu ser, do seu coração, eu brinco, né? Que são aprendizados que a gente carrega num nível um pouquinho mais profundo aí dentro do nosso coração, nível de alma, que a gente chama dentro do Theta. E quando a gente olha esses 4 bancos de dados, e a gente entende que, dependendo desse banco de dados, a nossa cabeça vai disparar uma ou outra emoção. Por isso que é tão importante a gente entender essa sacada de chave do pilar emocional hoje. Porque é com base nesse sistema que a gente consegue reprogramar uma crença num momento imediato, praticamente. A gente tem como dar um comando, a gente tem como ajustar a base de dados. Todo tipo de resposta que o seu corpo faz autonômica. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e eu apoio, cruzo as minhas mãos e apoio assim. Eu não pensei nisso. Claro, eu pensei agora para falar para vocês, mas fisiologicamente eu não penso. O meu organismo, ele já tem estabelecido, ele já tem gravado, programado, que esse comportamento que eu estou fazendo, ele dá alguma expressão para aquilo que eu estou me comportando. Nesse momento, conversar com vocês. A gente sabe que conversar, falar, transmitir um conhecimento vai muito além de você, da palavra que você disse. Vai muito do tom da sua voz e da expressão que você tem. Só que isso é inconsciente. Eu não determino que eu tenho que gesticular o tom da voz. Não. Eu já fiz isso no passado, já criei essas neuroassociações, essas conexões sinápticas. O meu cérebro já acessa o drive e fala, o Murilo vai falar uma coisa que precisa dar foco. Faz ele levantar a mão. Isso é involuntário. Se isso para e pensa, se isso é tão involuntário em coisas tão primitivas, tão simplórias, como a simples comunicação, imagina para todo o rico funcionamento do seu organismo. Desde o controle do ácido clorídrico do seu estômago, a frequência cardíaca do seu coração, a expansão do seu pulmão, a motilidade, tudo isso, gente, é coordenado por um sistema involuntário, você não pensa para nada. Na verdade, você só decide 2%, os outros 98% é inconsciente. E aí que tá, eu sempre brinco que se a gente mexer no sistema que roda automático, a gente tem 98% ao nosso favor. Exato. Por isso que, às vezes, com a força do pensamento positivo, é tão difícil a gente mudar um padrão. Porque o problema, muitas vezes, ele não tá só na falta de vontade. Por mais que algumas pessoas tenham esse ponto, né, que tem que melhorar. Mas muitas vezes a grande virada de chave ali dentro, ele não está nesse sistema que roda com o nosso controle, com o nosso consciente. Ele está nesse sistema que roda automático e controla esses 98% de tudo da nossa vida no dia a dia. Desde as reações químicas, ao tanto que você vai liberar de adrenalina, noradrenalina, a pressão arterial, a produção de neurotransmissores. Tudo. É um equilíbrio muito mais refinado e complexo. E quando a gente olha o que está perturbando esse sistema, a gente vê que muitas vezes são esses padrões de funcionamento ou as cargas associadas nas neuroassociações que o cérebro aprendeu. Então, como a história que o Murilo falou, você viu o pai xingando e aprendeu que aquilo era ruim. Ou você
teve um processo de um trauma na sua infância e aquilo deixou uma marca. É como eu chegar aqui, por exemplo, e dar uma batida. Eu bati, ficou uma marca. Sim. Se tem uma carga negativa que é associada, eu brinco que fica que nem um pus na ferida. Ficou uma carga negativa que toda vez que a mente lembra disso, vai perturbar o sistema. E é interessante porque essa carga, amor, ela tá muito relacionada à emoção que você deu aquilo lá. Tipo assim, ó, o dia que você foi cortar cenoura e cortou o dedo, aquilo te criou uma emoção, meu Deus, nunca mais eu vou cortar uma cenoura. Não, agora cortei a cenoura, tá, limpa lá, bota um... Passou. Agora, você teve um acidente grave, quebrou uma perna e naquele acidente morreu um familiar querido seu. Será que aquela ferida física mesmo, a gente está falando da ferida mesmo, da ferida, ela não tem uma carga negativa associada àquele fato? Como, Murilo? Mas como? Não, calma. Você, sempre que você atrela aquele acidente, aquele trauma, aquele momento, você puxa a informação do trauma. Não é que ali tem um conjunto, um drive. Não, ali é um ponto por onde a informação foi acessada. Tu entende? A mesma informação ela acontece em situações de abuso, de estupro, de agressão física, de uma palavra maldita. Né? Quantas... De um parto difícil. De um parto difícil. E aqui acho que a gente pode deixar o primeiro alerta, a primeira dica prática para identificar se você tem um problema que é do pilar emocional. Ó, primeiro ponto. Atenção aí, pessoal. Você que chegou na live agora, deixa eu fazer uma parada dramática, amor. Você que chegou na live agora, já tá quase meia hora de live, você já perdeu um monte de conteúdo, vai ficar gravado. Vale a pena voltar e rever, que senão vocês vão perder o raciocínio da parada. Tá? E não esquece, compartilhe o link com as pessoas, porque a Cristina vai dar uma coisa prática para vocês mudarem a vida de vocês ou das pessoas que vocês amam, tá bom? Pausa, pode continuar. Uma das primeiras primeiras dicas práticas que a gente pode dar para você identificar se o seu problema ele é sim do pilar emocional, é ver se tem alguma história que a tua mente sempre fica lá remoendo. De vez em quando você se pega pensando naquela coisa do passado, fica voltando lá naquele ponto, naquela história, naquele problema e fica criando todo um script na sua cabeça de como deveria ter sido. Ela volta a contragosto seu, você querendo ou não. Isso. É bem importante isso. E aqui uma frase de um dos nossos mentores, né, amor? O teu ponto de criação é onde você mantém o foco. Para e pensa, se você mantém o foco na, sei lá, vamos dar um exemplo, na pobreza, né, que você só lembra da ou na falta de alguma coisa, da falta do alimento, você vai criar falta, pô. Você vai criar falta. Seu corpo continua pensando em falta. Então, o ponto de criação teu é onde está o foco da tua atenção. Pô, mas peraí, se a minha atenção, a maior parte dela é autonômica, é involuntária, se tem uma historinha que fica voltando, eu vou ficar todo disfuncional. Eu não vou conseguir ter foco para produzir, para evoluir, para crescer, para aprimorar ou para curar uma dor. E daí fica aquele mesmo padrão se repetindo, né? De ciclo em ciclo, ou aquelas pessoas que chegam e relatam que de tempos em tempos parece que eu repito tal comportamento, eu repito tal história. Isso tem a ver com esses padrões. Então, se a sua mente de vez em quando fica puxando o mesmo padrão de comportamento, de pensamento, e você parece que não consegue mudar esse padrão, esse é um dos principais indicativos de que ali tem um problema que não está bem resolvido. Porque quando está bem resolvido, a mente ela não fica remoendo. Não tem carga negativa, um carimbo vermelho lá em cima daquele arquivo. Ele está tranquilo, ele não fica voltando contra gosto da sua mente. Outro ponto que é legal, se você somar esse padrão de repetição de pensamentos com desconforto, né, nas vísceras, então azia, refluxo, como eu ficou muito estufado, né, ou defecação em excesso ou em falta, insônia, várias questões. A sensação de fadiga matinal, você acorda com um bagaço, né? Porque o cortisol cai muito, né? A gente vai falar sobre essa parte também. Quando você come um cheeseburger, que é muita porcaria para processar, quase que na pressão, o corpo ele entra no parasimpático. Ele fala, meu Deus, galera, pode parar. Senta o camarada ali no sofá bonitinho, desliga o sistema nervoso central dele, bota em modo vegetativo, bota qualquer coisa para ele ficar viajando e vendo aí que ele não vai pensar, que se ele tiver que pensar dá muito gasto. Bota o filminho, exato, e joga sangue aqui ó, pro estômago, porque o cara mandou um negócio aqui que eu nunca vi na vida. É assim que funciona. O seu corpo ele vai priorizar conforme o estímulo que você dá. Agora, para e pensa. O indivíduo que tem um trauma emocional gravíssimo na infância. Quando ele vai comer o dito cheeseburger, o corpo vai olhar e falar assim, tá, não, mas calma lá, né?
Você quer que eu mando tudo lá pro estômago? Não, mas ele tem um negócio aqui que vai matar ele. Cara, é um leão. Vai matar ele, o leão vai matar ele. Que leão que é esse, gente? O trauma. Tá no inconsciente dele. E aí fica uma sinuca de bico, ele fala, tá, não, beleza. Vamos aumentar muito pouco, então, o ácido do estômago, mesmo que ele comeu o cheeseburger. O mínimo necessário só para poder fazer a digestão, mesmo que isso nos custe danificar a parede do órgão. Vocês estão entendendo como é que começa a maldita da doença? Acompanha. Porque se esse paciente ele está drenando o fluxo por um mecanismo de luta que vai aumentar a frequência cardíaca, como eu falei, aumentar a frequência respiratória, manter a sudorese dele alterada, o equilíbrio da temperatura dele muda, ele muda o fluxo, a tensão dos músculos, inclusive da mandíbula, todos os músculos. Então, ele muda toda a fisiologia dele para um modo combate. Mesmo quando ele está comendo, mesmo quando ele está dormindo, mesmo quando ele está namorando. E daí o corpo não sabe fazer as duas coisas bem feitas, gente. Não dá. Não dá para umas cascletes sair andando, no caso do corpo. Ele precisa fazer uma bem feita. Vamos pegar aqui, por exemplo, um problema emocional gerando dor cervical superior. Cervical superior é bem em cima, bem em cima. Um problema emocional. Vamos com um exemplo muito simplório. Eu poderia dizer que quase todo paciente que tem um estado de agressão emocional, durante a noite ele vai ter apertamento noturno ou bruxismo, que é praticamente a mesma coisa, tá? O ranger dos dentes teria o bruxismo, o apertamento é só a contenção. É aquele paciente que fica assim, às vezes só à noite, às vezes durante o dia, dá um pico de coisa e ele já se contrai. Tem que fazer força para mandar isso daqui relaxar, gente. É um estado, é uma postura de combate. É uma postura de agressão. Nós somos primitivos nesse ponto. Essa é uma resposta autonômica de um estado de agressão, que pode ser de várias coisas, entre elas emocional. Só que quando você faz esse apertamento bucal, pessoal, quando você faz o apertamento bucal, você vai tensionar todas as fáscias que vão para o crânio. Tá? O envoltório do músculo. O envoltóriozinho do músculo. E essas fáscias, num problema que está a nível de crânio, no mínimo, ele vai restringir a funcionalidade e mobilidade das 2 às 3 primeiras cervicais superiores. Então, a vértebra número 1, 2 e 3, pelo menos essas 3 primeiras vão ter o seu movimento, a sua função diminuída. Eu vou falar para vocês sempre relações, pessoal, relações mais fáceis. Não tanto com nervo, com isso. Não, mais com músculo, conexão direta. A gente diz que é uma relação mecânica. Vou tentar fazer mais assim, para não deixar muito denso, muito confuso, né? Então você está num estado de apertamento noturno, todas as fáscias cranianas e cervicais vão se espessar. E aí você vai ter perda de movimento na cervical superior. Essa perda de movimento na cervical superior vai compensar em aumento da mobilidade do pescoço, gerando dor cervical. Então, pessoas que têm estados humorais muito alterados por problemas emocionais vão ter, sim, muita restrição na base do crânio, que não basta só ali tratar ali, que vai compensar pelo menos na cervical, tá? Pelo menos na cervical. Geralmente junta com um padrão que a pessoa geralmente dorme e acorda com a mão cerrada. Vários pacientes que falam que acordam com as mãos cerradas, que estão, quando vê, tá sempre com dor nessa região aqui do braço, lá em cima no ombro, e aquela dor que tu faz massagem, isso eles falam para mim, eu faço massagem, dá umas 2, 3 horas e volta. Porque não é um problema da musculatura do lugar, é um problema da informação que tá chega ali. Lá. É uma alteração do tônus do músculo por mecanismo de defesa, trazendo ele para um tônus elevado, porque você vai entrar em combate. O detalhe é que você estava dormindo, você não estava em combate. E esse combate, acho que é importante a gente esclarecer também, que não quer dizer que você tem que ser a pessoa agressiva que está indo para cima para ter um padrão somatoemocional. Exato. Pode ser o estado de combate, de se defender e você paralisar. Então, não necessariamente você é a pessoa que vai ir para cima, que vai ter um comportamento explosivo reativo. Você pode ser a pessoa também que fica paralisada diante de situações de perigo, né? Exato. Ou que tem muita dificuldade de entrar em ação nessas situações, porque você está aqui se defendendo daquilo que vem. E uma coisa leva a outra, pessoal. Esse prejuízo que a pessoa vai ter, por exemplo, na cervical superior, dali sai a inervação do músculo trapézio. O músculo trapézio é esse músculo que está aqui, que desce pelo bordo medial da escápula e vai lá embaixo em T12. Então, ou seja, você pode ter dor da base do crânio até T12 inteirinha, porque esse músculo ele aumentou o tônus. Mais ou menos metade das costas. Metade da coluna. E vamos no mesmo contexto, né, amor? Se essa pessoa, então, ela estava dormindo, num estado de tensão, num estado de luta,
da natureza do corpo dela que a adrenal dela libere mais cortisol, porque o cortisol, pessoal, é um hormônio anti-inflamatório. Vocês há de convir comigo que quando você está em luta, em combate, o processo de agressão, de toque, de corrida e tudo, gera um processo inflamatório. Então, como é o maior hormônio anti-inflamatório o cortisol, o corpo libera cortisol durante a noite, que não é fisiológico. O correto é ele liberar ali 6 horas da manhã um pico muito grande que vai cair por volta das 6 da tarde e vai se esvaindo. Não poderia ser diferente. É que para quem não entende, o cortisol, amor, acho que é importante explicar um pouco do que ele faz, né? Que é a relação com sono, se quiseres... Pode falar, não, pode falar. Né? O cortisol, ele vai ter referência e vai interferir direto no teu ciclo de sono. Então, por isso que ele tem um pico de manhã, que é quando você deveria estar acordado, né? Indo para o seu dia, para a luta, né? O cortisol tem que estar alto às 6 horas da manhã. E não durante a noite enquanto você está dormindo, porque ele vai inibir uma série de outras situações nos neurotransmissores, né? Prejudica a produção de melatonina, serotonina, de dopamina. Melatonina é o hormônio do sono, pessoal, tá? Serotonina é o hormônio da alegria também, prazer e algumas cositas. Então, toda essa parte de bem-estar, de sono, de repouso, ele inibe. E se você descarrega ele durante a noite, vai bagunçar todo esse ciclo circadiano. E, ó, como a gente falou que o problema está nas vísceras, né? Ou melhor, que ele projeta nas vísceras, lembrar que quem libera esse cortisol é a adrenal, a glândula suprarrenal ou adrenal. Então, o sistema nervoso autônomo, ele entende que você está em luta, vai lá naquela glândula em cima do rim e diz para ela trabalhar loucuras. Entendeu? A mesma ela produz as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Então, elas que vão produzir a parte da célula que gera ATP, que gera energia. Então, quando você está em combate, você precisa de muito motor lá nas células funcionando para você ter energia. Vai aumentar o volume. Vitalidade. Então, ela aumenta o volume. Só que chega uma hora que ela trabalha, chega num pico e ela chega em overuse, ela fadiga. Por isso que existe a chamada síndrome da fadiga crônica adrenal, ou síndrome da fadiga adrenal. Que é quando ela chega nesse pico de produção e depois disso ela cai. É onde você estava em luta, e do nada parece que não tem mais força para nada. E quando chega no final do poço? Depressão. Entende? Tá então aí que tá. Todo depressivo no passado foi um cara em simpaticotonia, foi um cara em estado de luta, foi uma pessoa em estado de agressão, de alerta, de proteção, de tentar resolver o problema. E aí, como não resolveu, o organismo disse, deu, cansei, vou entregar os pontos, vou deixar o bicho morrer. Porque sem adrenal, pessoal, você não vive nem 72 horas, nem 3 dias ali, bem dizer. E aí que tá, né? Tá muito associado com esse processo da mágoa, né? Emocionalmente, linkando com isso, da mágoa que você associou àquele fato. Então, não consegui resolver, isso ficou uma mágoa. Ficou paralisado o funcionamento energético das vísceras, né? Que a gente fala que tem... Diminui o fluxo para elas, né? E esse processo, ele também gera esse estado de depressão. Então, a mágoa, o remorso, o rancor, o ressentimento, né? A gente brinca os 3 R's, raiva, rancor e remorso. Eles geram esses processos de mágoa que a longo prazo vão inibindo as vísceras e vão também levar a gente para esse estado. O exemplo da gaveta, eu sempre dou para os pacientes assim, ó. Imagina que você tem uma gaveta na sua sala que ela fica um pouquinho aberta. Você sabe que ela está aberta, não te atrapalha, não te incomoda, você consegue circular na casa numa boa, mas você sabe que ela está lá. Você não tem condição física nenhuma de ir lá e simplesmente fechar, porque dentro tem uma situação muito densa que você te impede de chegar perto. Se o profissional que te atende, ele abre aquela caixa, vira aquela gaveta, abre aquela gaveta, vira aquela gaveta, organiza tudo bonitinho, fecha a gaveta e tranca, junto com você, que é você e ele que faz isso, é uma técnica para fazer isso, um conjunto de técnicas, melhor dizendo, ok. Agora, se o profissional abre essa parada, faz pela metade, deixa meio aberta, a bagunça fica tão grande. Por que inúmeras vezes, amor, seu atendimento às vezes extrapola o horário permitido? Que é onde a gente trabalha com 1 hora de consulta para a Cristina. Muitas vezes, quando tá ali no... Qual o tamanho dessa gaveta? Muitas vezes a gente começou a puxar a gaveta e dali desencadeou o arquivo inteiro. Parecia uma gaveta de 10 centímetros, ficou 10 metros. E aí tem que fechar, tem que organizar. E isso dá trabalho. Pela metade, não dá para deixar. E é um humano, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter compaixão, tem que entender que cada um tem o seu nível também de assimilar, de entender, de processar. Às vezes, nos 5 minutos finais, pá, descarga a sua mata emocional.
Nos 5 finais. A gente precisa, porque a pessoa foi, e ela demorou para entrar no estado de relaxamento. Acontece, cada um tem um tempo, um ritmo. Quando ela entrou nesse estado, a gente tem que respeitar o corpo para ele finalizar o processo, para que eu possa fechar a gaveta e trancá-la de novo. Porque senão a coisa ela não fica bem feita. Então, muitas vezes acontece, né, uns minutinhos a mais, uns minutinhos para lá, para cá, que é aquela correria natural de lidar com o ser humano, né, amor? Vamos com um caso prático para vocês. Hoje mesmo eu avaliei um senhor, um cavalheiro de 60, 70 e poucos anos, e já nitidamente eu falei para ele, cara, você está bem desnutrido. Está faltando um cobre, uma B12, algum micronutriente. Você está com uma cara pálida, que isso não é normal. Fadiga, indisposição deve ser uma das suas queixas. Dito e feito. Fiz a avaliação clínica, bateu. Já na trave, é aquilo ali. E um cara que, assim, no geral, ele comia bem, ele fazia exercício físico, ele se cuidava. Mas havia um ladrão nessa história. E eu vou explicar sobre esse ladrão hoje no Pilar Químico. Vocês entendem? Talvez você que está me vendo está fazendo tudo certo, mas não emagrece. Está fazendo tudo certo, mas não desincha. Está fazendo tudo certo e não ganha massa magra. Ou não acaba com as dores, a fraqueza, a indisposição, a insônia. É tudo isso que vai entrar no Pilar Químico. É todos os processos químicos, fisiológicos, biológicos, de energia, detoxificação, que acontece no seu corpo físico. Ok? Mas que vai impactar no resto todo. E aqui a dica prática, inclusive, primeira da aula. Troque o sal refinado. Com certeza. Que é o que aumenta a pressão. Esse é ruim. Esse aumenta a pressão. Que é veneno, pelo sal marinho integral, que não aumenta a pressão. Muito pelo contrário, ele pode reduzir a pressão. Vocês vão entender porque ele equilibra a membrana celular. Toda célula, pessoal, tem uma camadinha, uma membrana, que é dependente desses sais. O que a Cristina falou são esses sais de Schuster, vocês podem dar uma pesquisa na internet, são específicos nutrientes que a célula precisa. Você não está dando uma vitamina C, por exemplo, que é um micronutriente. Você está dando um nutriente para a célula, que vai ter várias funções, além da própria vitamina C. É uma forma de terapia, abordagem totalmente diferente. A gente aplica aqui na clínica com muito sucesso nas crianças. Dá para aplicar para adulto, mas digamos que a nossa cultura aqui, né, amor, é um pouquinho cética com essas coisas. A segunda dica, pessoal, assim, ó, cientificamente, quase 90% da população que tem problema gástrico, quimicamente, a gente não está incluindo os fatores emocionais, a gente não está incluindo fatores físicos, a gente está excluindo fatores energéticos, nós estamos só no pilar químico. 87 a 90% delas têm baixo ácido clorídrico, baixa acidez do estômago, hipocloridria gástrica. Tá, mas se a maioria tem baixo ácido clorídrico, me explica por que as pessoas ficam tomando remédio para baixar ainda mais esse ácido clorídrico, os famosos inibidores da bomba, né, de próton. Da bomba de próton. Pensa que seu estômago é esse copo. Essa água, ela é super alcalina. Pensa assim, ó, alcalina é uma água com um número alto, 8, 9, 6, 7, enfim, alto, igual ao seu sangue, que é 7,35. A alcalina, gente, essa água, se eu pegar um pedaço de carne e fincar nesse copo, pode esperar 2 semanas. Ela não vai quebrar. Ela pode até apodrecer, mas ela não vai quebrar. Então, se o seu estômago tiver com um pH alcalino, você não vai ter azia, não vai ter refluxo, não vai ter queimação, não vai ter nada, porque não tem ácido ali para queimar, não tem nada. Porém, você não vai quebrar os alimentos. O bendito do prazol, omeprazol, esomeprazol, qualquer coisa do gênero, faz isso com o seu estômago. Ele traz ele para um copo d'água, ele traz ele para um pH alcalino. Não vai te dar sintoma, porém não vai quebrar os nutrientes e você não vai absorver nada. Agora, o estômago saudável, ele não é um copo de água, ele é um copo de óleo de bateria. Sabe aquela água da bateria que é corrosivo? Né? É de lava. O pH, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o pH da água, eu falei que é próximo de 8. Ali tem água que é mais, tem água que é menos. O do sangue é 7,35, 7,45. O do estômago é 2, no máximo 3. Pô, mas é uma diferença pouca, 2 para 7. Olha como é pouco, pessoal, olha como é bem pouco. Se o seu pH é 7,35 no sangue, 7,45, você está bem. Se ele for 7,55, você está morto. Pô, Murilo, peraí. Se alterou 0,1 e o cara morreu, Pô, então o pH do estômago é ácido pra caramba. Sim, pessoal, isso tudo é elevado na 10ª potência. Nós estamos falando de várias e várias vezes mais ácido. Seu estômago é corrosivo pra caramba, tá?
corrosivo pra caramba. Então, se você não manter o seu estômago com ácido aumentado dentro do fisiológico, não mais do que o normal, mas dentro do normal, você não quebra nada. E repito, quase 90% da população tem baixo ácido clorídrico. Tudo que nós comemos hoje, que são coisas ruins no geral, as coisas mais ruins, baixam uma coisa que era para ser alta. E se o alimento não quebrar no seu estômago, dali para frente não vai dar mais nada certo. 2 alimentos essenciais para quem tem problemas gástricos de origem química. Na minha concepção, pensando a nível de ácido clorídrico, o espinafre. Assim, disparado em relação a todas as outras folhas verdes. Disparado. Quando comer, Murilo, eu recomendo no almoço e na janta. Mas claro que uma hora você vai enjoar desse negócio. Então coma com frequência, mas entenda, o espinafre, ele tem composto dentro dele que auxilia muito na reparação do ácido clorídrico. E não precisa ser muito, tá, pessoal? 100 gramas de espinafre, que não é pouco, mas também não é muito, já é mais que suficiente. Pode ser espalhado, inclusive, 50-50. O espinafre ele é rico em cloridrato de betaína, exatamente, né? Que é uma das substâncias aí que ajudam nesse no ácido processo de clorídrico. reparação. Vamos com um exemplo de dor? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que tem dor na região torácica alta e cervical. Só para vocês entenderem. Na região torácica alta e cervical, pessoal, passa a inervação do esôfago. Se você tem refluxo e azia contínua, você vai ter dor cervical. Sabe aquela pessoa que sente uma sensação de ardência, queimor no meio das escápulas, parece que tem uma formiga, alguma coisa coçando, ou tem fraqueza para manter a escápula firme? Nessa região torácica média, é a inervação simpática do estômago. Então aí você está com umas dores no pescoço, nos ombros, na escápula, no trapézio, irradia, e acha que tudo é da musculação, do exercício, do alongamento, do sedentarismo, do seu trabalho, é a tendinite. Não é. É seu esôfago que está reclamando, é seu estômago que está reclamando. Eu não falei a causa, mas falei que é o órgão, tá? Vamos com o duodeno. O duodeno, pessoal, ele vai gerar muita dor em transição toracolombar. Eu vou levantar aqui, ó. Transição da coluna lombar, nessa região aqui. Vai gerar muita dor nessa região da coluna. Eu falo sempre coluna, porque é o que mais chega no consultório. E a pessoa acha que não tem nada a ver arrumar o estômago com a coluna. Arrumar o estômago para melhorar o ombro. Não faz sentido nenhum, né? Mas enfim. Primeiro ponto, gente, daqui da lista é remover o que é ruim e não somar o que é bom. Se você não vai lá comer castanha e coco, tá tudo bem. Mas tira o alimento processado, tira o alimento industrializado, tira o leite e os vizinhos dele que são ruins. Entendeu? Tira o que é ruim. A gente constantemente testa os produtos, a gente testa os alimentos, a gente testa as marcas. A gente compra. Isso é uma situação, acho que importante a gente falar, amor. Tudo aquilo que a gente recomenda aqui no consultório, desde alimento a suplemento, foi testado. Então a gente não compra a marca que a gente quer. A gente compra, né, qualquer coisa em cima. A gente compra baseado na qualidade, na procedência, para saber se realmente o produto é puro, se tem coisa misturada, porque infelizmente não é todo mundo que faz as coisas do jeito correto, sério, mistura farelo, tudo, né? Quantas vezes a gente pega lá uma cúrcuma que não fez efeito nenhum? Nada, farelo. Clorela então, que é farelo. A gente tem que cuidar muito com a qualidade. Eu acho que aqui pega também a qualidade dos alimentos. Tudo, né? Toda a qualidade. Se eu fosse elencar aqui, duas, para dar dica prática. 2 vitaminas, 2 nutrientes que são indispensáveis para todo ser humano, que vocês conhecem. Um seria a vitamina C. A vitamina C, pessoal, tem uma vida útil de 18 horas. Ou seja, depois de 18 horas que você comer uma laranja, você já não tem mais vitamina C. É um jeito de explicar. Então, todo dia você usar fruta cítrica, para mim, é indispensável. A vitamina C, ela é antibacteriano, ela é antifúngico, ela é destoxificante hepático pra caramba. Você que tá aí com problema de fígado, você que tem uma intoxicação hepática, se você aumentar muito o consumo de vitamina C, não só com alimento cítrico, tomando suco de fruta que não presta, né? Mas tomando um suco de limão, por exemplo, que daí dá para fazer. Consumindo uma vitamina C em cápsula. Existem hoje opções muito boas de vitamina C em cápsula. Não aquela vitamina Z furreca da farmácia, pessoal, por favor, né? Aquela efervescente, que lá é para criança. Enfim, consumir coisas de qualidade ricas em vitamina C, você já faz um processo de limpeza. E, obviamente, a gente não poderia deixar de falar da vitamina D, que a maioria das pessoas tem baixa e não sabe exatamente o porquê. Só que um alerta. Não basta fazer uma injeção de vitamina D. Não basta tomar vitamina D sublingual. Não basta só pegar o sol, gente. O teu corpo precisa transformar isso em hormônio 1,25-hidroxid-D3. E quem faz isso é o fígado e os rins. De um indivíduo que tem fígado e rim bom. Não de qualquer fígado e rim.
Entendeu? Então, doutora, eu tomo muita vitamina C, vitamina D. Minha vitamina D nunca sobe. Você sabia que vitamina D é feita a partir de colesterol? Não quer dizer que se você tem baixo colesterol... Baixa a vitamina D. Só traduzindo, amor, para quem nunca escutou. Então, o nosso DNA, em quantidade de genes, é menos complexo do que o DNA de um arroz. Isso. É isso que o Murilo quer dizer. Isso. Então, se o DNA manda na doença, se a genética, tudo é doença genética. Se tudo é genética, se tudo é hereditário, como é que tudo isso é hereditário e a gente é menos que o grão de arroz? Não. Entende? Você quer me dizer, então, que você que está me ouvindo é mais ingênuo que um arroz, então? Então, assim, o que acontece é as 12 possibilidades ali, digamos assim, em quantidade de fitas de expressão do seu DNA, que é chamado de epigenética, que é a expressão ou não daquela informação que está lá, que pode ser modulada. Hoje tem técnicas que chamam de biohacking, várias coisas, para modular isso daí. Expressar, não expressar, né? fazer remissão, é isso aí. E aí que tá. Primeira dica prática para o pessoal, para a gente resolver assim a questão de como blindar esse pilar, como melhorar um pouco as questões, né? Colocar planta no ambiente. Ai, meu Deus, Cris, eu boto planta na minha mesa do trabalho, ela sempre morre. Troca. Troca a vizinha que trabalha contigo. Se você não pode trocar. A amiga que tá do teu lado. A amiga, troca a planta. Isso acontece porque justamente por essa questão desse campo que a planta tem, ela puxa para ela, tá? Então, a gente fala que é como se fosse por amor, os bichinhos também fazem muito isso. Eles puxam para eles as doenças para que vocês não adoeçam. Então, se você tem uma planta no ambiente, se você tem um cachorrinho que está sempre doente, presta atenção que pode ser isso. As crianças também. Recebi uma visita, meu filho ficou doente. Uhum. Não foi só uma vez. Uhum. Não foi a pereba do amiguinho, não. Ganhei um lírio da paz, ele queimou inteiro depois. É o tal do olho gordo. O tal do olho gordo. Nem sempre é só um olho gordo. Pode ter sido uma questão que a pessoa estava doente naquele dia, ela brigou com o marido, às vezes ela está com uma dificuldade financeira. Eu só liguei o aparelho, vocês podem perceber que ele está vermelhinho. Deixa eu mostrar lá no Instagram. Não é normal essa barulheira toda. Ele não é normal. Tem pouco eletrônico. Tem pouco eletrônico aqui, ó. Percebe que quando a tela ela tá bem pertinho, depende do ponto que eu liguei, ó, ele tá em 5, 4, ele tá azulzinho. Isso quer dizer que a live que eu tô mostrando aqui para vocês, que eu tô lendo os comentários, ela não tá gerando um pulso que está me adoecendo nesse momento. Depende do ponto, né? Depende do ponto do celular. Mas nesse momento ele não vai dando cinquentinha aqui. Isso. Até que o notebook dá mais. Ó, o notebook tá bem mais louco. Porque aqui o celular, ele tá no modo que emite um pouquinho menos de luz branca, ele tá na luz amarela. Então, temos algumas coisas que ajudam a melhorar e ele tá fora da tomada. Então, quando você bota ele carregar, piora. Se eu aproximar, por exemplo, do notebook, que tá aqui no YouTube transmitindo, vocês podem ouvir o barulhinho, tá vermelho, ó. Trazendo o fone perto aí. Tá pertinho. Dá para ouvir, né? Dá de ouvir. Então, com base nisso, a gente vai medindo. Tem alguma planta específica para dentro de casa? Aí depende do local que você vai ter, se tem sol, se não tem sol, né? Plantas de sombra, gente. Lugar que não incide sol nenhum. Plantas de meia luz, meia sombra, que eles falam. Pega metade do sol do dia, ou a luz mais indireta. E plantas de sol pegam o sol praticamente aí o dia inteiro. Então, tem a quantidade de horas de exposição, você pode pedir nas casas de plantas, né? Nas floriculturas e tudo mais que os produtores vão saber indicar para você. Tem alguma que é específica, que é ideal? As mais resistentes geralmente são as espadas de São Jorge, que eles falam, né? As espadas como, por exemplo, essas aqui, que são plantas que resistem ao ar-condicionado, então são legais para dentro de casa. Zamioculca, Pacová, Lírio da Paz, né? E já tem outras que são mais sensíveis, daí depende muito do ambiente. Mas não tem uma que é melhor e uma que é pior. Toda planta vai fazer isso. Tá, e não gente? É só planta, gente. É todo elemento da natureza. Toda coisa viva. Coisa viva. A própria água, sim, se bem utilizada, ela vai servir, né? Então, depende do tipo de energia, né? Isso eu vou deixar isso claro para você. Depende do tipo de energia que você tomou contato mesmo. Lavar as mãos é uma metodologia de limpar. E veio a pergunta que eu até já tinha colocado aqui. E sal grosso, Cristina, funciona? É boa pra picanha. Posso afirmar isso.
Picanhazinha do sal grosso, só do sal grosso com a delícia. Mas picanha o pessoal não recebeu, amor. O sal grosso, ele tem o mesmo comprimento Hertz da luz violeta, que é a luz que faz a limpeza, tá, gente? Então, o sal grosso, quando a gente mede a frequência dele, ele funciona cientificamente falando. Agora, o alho, a pimenta, essas coisas que enfiam ali no meio, tem nada a ver, tá? Sabe de vampiro, talvez? Isso dali não tem nada a ver, tá? No máximo vira um tempero para churrasco. Constelação familiar com representação, com pessoas lá sentindo a energia. Deus, não? Qualquer nome que você dê para aquilo que elas estão sentindo, qualquer história que você dê para aquilo que elas estão sentindo, vai sair desse estado que seria um movimento de alma, que era o intuito do criador do método. Então, toda vez que você explica o que aconteceu numa constelação familiar, você se perde daquele movimento que era de essência, que era puro, para algo que você nomeou. Nomeou, ferrou. Porque a mente, ela funciona assim, com esse mecanismo de nomeação, fazendo o link com a última aula. E pediram também se tem alguma forma de medir essa interferência sem o uso do aparelho, né? Esse aparelho ali, ele é específico para a vazão de energia elétrica. Tá, e magnética. E magnética. E existe outros aparelhinhos que a gente tem, né, que são da radiestesia. Eu tenho formação em radiestesia, que tem várias opções que medem isso. Eu brinco muito com os pacientes quando eu vou fazer os testes, que você já viu o pessoal pegando veio da água com a forquilha? Quem já viu? Quem já viu o pessoal que caça poço? Pegando... Caçadores de poço. Os caçadores de Brincadeira. poço. O pessoal que vai com a varinha para ver se tem água. A gente faz os testes com biorressonância baseado nesse mesmo padrão, porque a leitura dessa informação em Hertz. Vou dizer que com o aparelho fica mais fácil, mas tem como fazer sem o aparelho? Tem. Tá? Você pode dosar a energia da sua casa sem o uso de aparelho. A gente vai fazer isso como? Observando o ambiente. Então, você vai parar e prestar atenção ao seu redor. Sem a imagem da mente, tentando entender o que está em cada lugar. E sim sentindo o seu ambiente, sabe? Fechando os olhos, fazendo uma respiração profunda. E percebendo, não nomeando. Esse é um problema, sempre acontece. Você começa a pensar, eu senti algo ruim aqui. Gente, bom ou ruim é um discernimento da mente. É o que eu ia falar antes, por exemplo. Bom ou ruim é um discernimento seu, é da sua mente, não é você de fato percebendo. Sinta, perceba, aceite. Aí o que vai ser feito com isso, você tem que ter entendimento para poder, né, resolver esse problema. Vamos pegar essa ponta do João ali, ó. Ó, pessoal, isso que o João falou é muito provavelmente o que vocês estão vivendo hoje. Quase todo mundo que está vendo essa live ou que vai ver essa live depois, né, e assim, ó, para quem está online vai tirar dúvidas sobre o exame, para quem não está vai se lascar depois e ver só a gravação. Mas enfim, e por uma semana. Você foi lá e faz R$1.000 numa ressonância. Hoje tem ressonância demais, mas R$1.000 numa ressonância, R$500 num ultrassom, não sei quanto num raio-x e papapá. E o que você viu lá não é de fato a causa do problema, é o resultado do problema. Câncer não é o problema, é o resultado do problema. Diverticulite, eu estou dando um exemplo bem extremo, tá? Não é o problema, é o resultado de um problema. E aí, se você não pega a raiz desse problema, se você não fecha a torneira, eu falo sempre essa metáfora, se você não fecha a torneira bem, ela vai vazar, vai molhar o chão de novo. Deixa de ser besta de gastar uma fortuna para secar o chão. Deixa de ser besta e ficar gastando uma fortuna com um exame que não muda de nada o teu tratamento. E é que nem, por exemplo, a gente vê aqueles programas, né? Tem que nem Discovery, coisa arada, o pessoal vai tirando coisa de pele. Cara, como é que tá a parte metabólica daquele paciente? Aí tu vai ficar lá a vida inteira cortando as caras da pele. É que é muito mais simples, entende? Assim, ó. Então, é sobre isso que a gente tá falando. Não adianta a gente deixar o externo bonitinho, deixar com uma estética legal, se por dentro tá tudo ruim. Não tem um sangue de qualidade, não tem um osso de qualidade. Não tem as emoções organizadas. Entende? Não vai funcionar, vai ficar bom por um curto período de tempo. Depois a bagunça vai continuar. Aí vai ter que mexer de novo numa escala ainda maior. E é esse processo que a gente vê as pessoas entrando e se afundando e não conseguindo sair. É um estado de pura inconsciência, gente. E assim, ó, e não é só falta de informação, não é. Porque a informação está muito livre. Mas você ouve assim, vai lá no fulano que ele trata. O meu problema era um dente. Você faz o quê? Esse cara deve ser louco. Nunca que um dente tem a ver com o meu joelho. Quem que é tu para entender a relação?
que tu sabe de dente? O que tu sabe de corpo, de joelho? Vocês estão me entendendo? É muito mais fácil, meu amor, negar. E os profissionais fazem isso. As pessoas fazem isso. Seu vizinho faz isso. Ele fala, não, imagina, da onde que eu vou melhorar minha diabetes e minha dor nas costas vai aliviar? Nunca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você quer o quê? Umas 50 relações? Eu escrevo rapidinho aqui na folha. Mas 50. Não uma, 50. Vocês estão entendendo? Então, é muito mais fácil. O paciente tem uma dor no joelho, eu ir lá e vender uma cirurgia para ele, ganhar o meu rico dinheirinho, e o paciente que se lasque. É muito mais fácil tu ter um ovário policístico, uma endometriose, ir lá e sacar seu útero e seus ovários. E que se lasque tua parte hormonal, teu libido, teu casamento, que se ferre você. É muito mais lucrativo, é muito mais simples, dá muito mais retorno para um sistema que é corrupto. Quer ver quando a gente fala de toxoplasmose, né? Nossa Senhora! Pega assim, coisa que tu resolve às vezes com, enfim, não, 50 pila em 30 dias. É uma outra coisa que não se leva em consideração, que me veio aqui à tona, acho que eu devo falar para vocês. Vocês sabiam que existe a diferença entre pressão arterial periférica e pressão arterial central? Que a pressão que está no seu coração e no seu cérebro não é igual à pressão do seu tornozelo, do seu quadril e do seu braço? Então me explica uma coisa. Se a tua pressão no braço está normal, sei lá, 11/2, sei lá, só um exemplo, está em 11, né? Diastólica em 11. Se a tua pressão está normal, 11, 12, que seja. Como é que está a pressão do teu coração? Ah, deve estar em 11, doutor. Mas quem disse? Isso é coisa de louco? Se fosse assim, o sangue não chegava no braço. Então, quanto é que está a sua pressão cardíaca? Ah, o médico nunca falou nisso. Tá, mas você sabia que o médico, quando você está internado na UTI, ele pega um paciente crítico e ele quer saber a sua pressão arterial cardíaca com precisão, ele pega um catéter, enfia na tua artéria subclávia, vai até no arco da aorta e monitora lá no monitor? Você sabia que quando você está com hematoma no crânio por um trauma, como um TCE grave, é feito a medição da PIC, pressão intracraniana. Então quer dizer que pressão periférica e central é totalmente diferente? Claro que sim. Claro que sim. Então, essas coisas, elas parecem que elas não são contadas, elas não são passadas, elas são fingidas. Não, sua pressão no braço está ótima, você deve estar saudável. Vai ver o cara tá hipertenso central, que vai matar mais cedo, e hipotenso periférico, e a pessoa acha que ele está saudável, porque o remédio resolveu. Que resolveu que nada. Menos que maquiou. Então, se eu fosse escolher, por exemplo, causas para dor lombar, dentro dos pilares. Primeiro, emocional. Qualquer situação somata emocional, gerando fadiga de adrenal, sensibilização central de lombares altas, na região de transição, T10, T11, T12, L1, gerando inibição do diafragma e dor lombar. Se eu fosse usar um pilar químico, aqui aí teria 1 milhão de coisas, mas vamos usar uma coisa mais simplória. Talvez eu acho que fique mais fácil, né? A inflamação do intestino grosso pelo consumo de glúten, para quem tem problema com o glúten, porque nem todo mundo tem, tá? Fibromialgia não existe, tá, Denise? Fibromialgia não existe. É diagnóstico de quem tem preguiça de fazer diagnóstico. Vamos pelo pilar energético. Meu Deus, né, amor? Tudo do pilar energético. Né? Tá dormindo em cima de um veio da água. Dormindo em cima do veio d'água. A tensegridade dos tecidos, desse mesmo sistema que o Murilo falou, vai estar alterado pelo fluxo de pulso de onda, hertz, que está ali batendo em cima do tecido nas suas glândulas. Dor lombar. Físico. Vamos com o físico. Vamos supor que você tenha lá... vamos botar uma coisa assim. Vamos dar um exemplo, uma coisa física bem legal. Vamos dizer que a Denise ela tem 3 cesáreas que ela fez. E a aderência daquela cicatriz e daquele posicionamento do útero também agredido pela cicatriz gerou uma rotação do quadril e do sacro que sobrecarrega um dos lados da lombar dela e gera dor. Estou dando um exemplo. Por que eu fiz isso, gente? Dei esse exemplo simplório, porque seria complexo cada caso explicar. Diagnósticos, como a Denise colocou ali, eu tenho fibromialgia. Fibromialgia não existe. Lombalgia quer dizer dor lombar, não responde nada. Você falar que tem cefaleia, tem ciatalgia, tem lombalgia, não é diagnóstico, não quer dizer nada. Diagnóstico é uma coisa que pega A, B, C, D, E, Z e conclui e fala, isso aqui começou a ser o problema. Falar que tem lombalgia, e não estou falando isso, gente, para a Denise em específico, ou querendo crucificar ela. Ela não tem obrigação nenhuma de saber disso. Tem que saber o profissional. Tu tem que saber o profissional. Ela não estudou essa parada.
Agora, o cara que estudou pela metade, como diria o nosso mentor, né, amor? É mais perigoso quem acha que sabe um pouco do que quem não sabe nada. Quem não sabe nada não põe a mão. Quem acha que sabe um pouco faz merda com o que sabe. Então é melhor você não mexer, né? Olha o que eu acabei de falar para ali, ó, que ela teve esterectomia, que já mostra um sintoma de um distúrbio neuroendócrino. Quem controla esse eixo é a hipófise, o eixo HPA, hipotálamo pituitário adenal, pituitária conhecida como hipófise também, né? Que é aquela glândula que controla a tireoide. E a tireoide, quando está disfuncional, gera inchaço na região do pescoço. Também gera sensibilização dos nervos da região do plexo braquial, que são os que coordenam o ombro. Então, o que eu posso dizer para Denise, assim, sem avaliar, Denise? Talvez a sua dor no ombro venha da sua tireoide, pela disfunção do eixo HPA. Mas o que causou a disfunção do eixo HPA? Eu tenho que avaliar a Denise. Agora, uma coisa eu garanto, não vai ser o choquinho, não vai ser o gelo, entendeu? Não vai ser a massagem, nem a ventosa, né? Nem a cirurgia, nada disso vai resolver. Ai, doutor, mas eu fiz a cirurgia, a minha dor sumiu. A dor, criatura, o sinal. Não é porque roubaram o teu carro, tu desligou o alarme, que o prejuízo não existe. Olha que coisa idiota. Como eu falei, cadeia lesional. É muito importante vocês entenderem cadeia lesional. E eu uso uma metáfora que é valiosa demais para vocês entenderem cadeia lesional. Pensa assim, ó. A torneira aberta é a causa primária. Existe apenas uma torneira. Você pode ter uma torneira principal e umas pequenas goteiras na sala. Essas goteiras seriam os agravantes, mas existe apenas uma torneira. Então, uma molha o chão todo demais, tá? Depois vocês vão entender o que é o chão molhado. As goteiras, elas meio que incomodam e é bom a gente ir lá e secar devagarzinho. Dá para fazer isso junto. O chão molhado é todas as sequelas que o seu corpo vai ter, seja na coluna, no quadril, no joelho, no raio que o parta. Entendeu? Como, por exemplo, no caso da Denise, pode ser o ombro. O ombro é uma sequela dessa história. Ou a cervical dela é uma sequela dessa história. Provavelmente até a tireoide nessa história é uma sequela. Provavelmente. Eu não avaliei. Tá? Mas, enfim. Adianta, explica para mim, adianta secar o chão com a torneira aberta e com as goteiras pingando? Não faz sentido. Tem que ser muito pateta para fazer um troço desse. Só que sabe qual é o problema? Todo o sistema de saúde que vocês conhecem fazem isso. Pausa para vocês poderem pensar um pouco. O que é tomar um remédio para hipertensão? É baixar o alerta de que o teu corpo tem um problema. Não vou entrar nesse assunto do problema, do porquê da hipertensão, senão vocês vão ficar confusos. Mas isso não serve. Não. O que é tomar um anti-inflamatório? É desligar o alarme do carro e fingir que o assalto não aconteceu. Que coisa patética. Que prejuízo para o seu corpo. Você precisa aprender a ler o corpo. Ler o corpo, entender o que ele está dizendo, fazendo o fluxo do que ele quer. Se ele quer que é para lá, vamos para lá. Se ele quer para cá, vamos para cá. A gente volta na história, né? O corpo não cicatriza um corte, não cicatriza uma queimadura. Ótimo. Por que o emocional não cicatriza? Por que aquela lesão, aquele tendão, ele não cicatriza? O que impede ele de fazer isso? Mais. O teu corpo, ele não é ingênuo, ele cicatriza tudo. Ele sabe bem mais do que nós tudo junto aqui, gente. Só que você tem que saber ouvir ele, seguir ele e deixar ele mostrar o caminho. Não ficar brigando. O corpo não tem sangue, célula separativa suficiente para curar todas as lesões ao mesmo tempo? Ótima pergunta. O corpo ele está o tempo todo tentando se curar tudo ao mesmo tempo. Só que ele tem que dar prioridade para uma situação, gente. Ele tem que direcionar fluxo para uma situação. E é isso que é o problema. Se ele dá fluxo para a sua diabetes, fluxo para a sua hipertensão, fluxo para um dente que tem problema, um bloqueio no T12, uma lesão no rim, uma restrição na cicatriz da vesícula, ele não consegue resolver tudo isso junto. Isso a gente dá o nome de carga alostática. É como uma balança. Você tem muita conta para pagar e pouco dinheiro para receber. Não vai dar match. E esse é o problema que acontece com 90% das pessoas. Elas falam, doutor, eu estava ótimo. Fui jogar futebol, mas eu só fiz um movimento besta, doutor. Eu só dei uma corridinha e aí, desde lá, eu tô com dor daquele ponto até aquele ponto. Aí a pessoa acha que foi do esporte. Eu falo, não, meu querido. Você tinha muita conta para pagar, faltava um boleto a mais para a balança cair. Você deu o boleto. Você foi lá e fez a lesão que faltava no futebol. Mas você acha que aquele boleto foi o responsável por tudo. Não é, cara. O corpo, ele sempre está tentando se equilibrar. Então, ele sempre quer sobreviver. Por isso que ele cicatriza um corte, uma queimadura, um machucado. Se o corpo sempre quer sobreviver, ele sempre vai equilibrar todas as células do organismo
para que você tenha o modo sobrevivência. E muitas vezes a gente está equilibrando aqui a informação energética que vem, a informação do casamento, do comportamento dos filhos, mais a informação da estrutura, mais a comida que eu comi que não foi legal, mais o outro metabolismo, o pH do meu estômago aqui que está judiado, a inflamação no intestino. Isso vai somando e vai enchendo, que uma hora o corpo ele não dá mais conta, mas não é porque ele não tem célula suficiente. É porque tem muita carga, tem muito peso. E daí esse excesso de informações faz o que a gente chama geralmente de somatização. Então ele sobrecarrega e é onde ele entra em curto, que é geralmente onde você trava, é onde vem os diagnósticos. Aí vem a depressão, vem a síndrome do impacto, vem a tendinite, vem a bursite. Por quê? Esse mecanismo todo de somatização aconteceu antes. Vocês não sabem o quão é frustrante para mim todo dia ouvir pessoas chegando no consultório aqui, que nem, ó, só para responder aqui o Bruno, o João aqui, ó, chegando que nem o João e falando assim, ó, Murilo, ó, fui num dos médicos e disseram que o caso é só para anti-inflamatório, de acordo com o ultrassom que constataram tendinopatia do supraespinhoso subescapular e uma bursite subacromial. Gente, vocês não sabem como isso me dói no coração. Eu não sei se eu falo para o João Roberto assim, o João Roberto, perdão da palavra, seu médico não sabe nada, você está sendo enganado, a indústria do exame está ganhando nas suas costas, você vai acabar com o seu fígado com o remédio, não vai resolver sua dor e você vai continuar como você está. Agora, eu falo isso, eu que sou louco, eu que sou mentiroso. Estão entendendo? E essa sensação não pode ficar dentro de mim. Eu estou aqui para ajudar o João Roberto. Falar, João Roberto, muito provavelmente a sua tendinopatia tem uma causa. A sua pulsopatia tem uma causa. Eu poderia chutar várias, precisava de uma hora aqui para explicar. Né? Tem vídeo dessa parte. Tem.